Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Gisele Maués. Nessa aula a gente vai fazer o passo a passo do corte da costura desse modelo aqui de blusa, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da aula da modelagem que a gente já teve aqui no canal. Então, depois que você assistir essa aula, você corre e assiste a aula da modelagem, caso você ainda não tenha assistido, tá certo? Antes da gente ir para nossa aula, eu queria te dar dois avisos importantes. O primeiro é que se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui, se inscreve e ativa o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos novos, no caso, das aulas novas, tá certo? E também eu quero te falar sobre a apostila de modelagem. Se você ainda não adquiriu a sua, se você está começando agora no mundo da costura e da modelagem, é iniciante, esse material aqui, ele vai ser fundamental para o seu aprendizado. Clica nesse link que está logo aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário, que você vai conhecer tudo sobre esse material que vai ajudar você a construir as suas bases, tá certo? Todos os modelos que eu trago aqui no canal, modelos já adaptados, né? Eles partem da base, tá? Então, nas aulas das modelagens, eu sempre começo a modelagem com a base, seja de blusa, de calça, de saia. E é por isso que é importante você ter as suas bases já prontas e corrigidas, tá certo? Então, dados os avisos, vamos agora para a nossa aula de hoje. Bom, então aqui eu tenho o meu molde, essa aqui é a manga, parte da frente e parte das costas. Eu vou trabalhar com 1 metro de musseline, tá? Esse tecido ele tem um caimento bem molinho, bem suave. E eu vou começar aqui dobrando no sentido da orelha, tá? Para posicionar a primeira peça do molde, que vai ser a frente. Então eu vou medir aí essa parte mais larga do molde para eu achar a dobra bem certinha, tá? Então, a medida que eu encaixo o molde é 30 centímetros. Então, eu vou marcando aí para que eu consiga dobrar certinho no fio, tá? Que eu tenha 30 centímetros em cima e 30 centímetros no meio e no final, lá embaixo, ok? Isso me dá certeza que essa dobra tá no fio. Então, é só você ir marcar com alfinete, dobrou direitinho. E agora posiciona o molde para fazer o corte. Aí eu já tô definindo o comprimento da blusa, tá? Eu não vou cortar o molde, só fiz dobrar. Vou deixar mais curta. Posiciono os pezinhos e agora eu vou cortar o meu molde, deixando com 1 centímetro de margem de costura em toda a volta, tá? Apenas na bainha que eu vou deixar de 1,5 a 2 centímetros para fazer ali a barra, né? No caso, a bainha. Pronto, então eu já tenho aqui a primeira parte, né? Que é a parte da frente, o primeiro molde cortado. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as costas. Dobrei meu tecido ali certinho no fio, tá? Como eu não tenho a parte da orelha, eu puxei o fio e achei ali o reto dele, entendeu? Eu tirei o fiozinho e foi marcando e eu fui cortando. Eu já ensinei isso aqui no canal, tá certo? Aqui eu já tenho a parte das costas. Agora eu vou cortar as mangas, tá? Então eu posicionei ali, olha, orelha com orelha, que foi o que sobrou do meu tecido, a parte de baixo. E a partir da orelha eu vou marcar ali o meio, ó, tendo como referência a orelha e o fio do molde, tá? Então essa linha aí no molde tá marcando o meu fio, por isso que eu tenho essa marcação como referência. Isso eu explico muito bem na aula da modelagem. E aí eu corto ao redor, deixando 1 centímetro de margem de costura. Não esqueça de fazer a marcação na peça, tá? Nas peças que você cortou, do que é frente e do que é costas. Eu fiz ali a marcação com o giz de alfaiate. Agora eu vou achar aqui uma parte que eu tenho um pedaço da orelha, né? Que tá marcando a parte reta do tecido, e eu vou fazer o corte dos viés, tá? Das tiras de viés que vão fazer o acabamento do decote, ok? Então, eu vou fazer a dobra e vou marcar ali com a minha régua que tá com 4 centímetros de largura. Então, os meus vieses vão ter 4 centímetros, tá? Depois eu vou emendar essas peças.
A primeira coisa que eu vou fazer aqui na costura vai ser o acabamento desse detalhe da frente. Você pode fazer com o viés ou então um revel. Eu vou usar o revel, que eu acho que para iniciante é mais fácil, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui um pedacinho, dobrei ele na orelha e vou tirar a cópia desse desenho, tá? Colocando bem certinho na dobra, do jeitinho que como você tá vendo, ó. E agora eu vou fazer corte, deixando ali 2,5 centímetros. Agora eu vou posicionar e fazer a costura. Essa costura vai ficar embutida, tá? Você já vai entender como vai ser, ó. Vou passar uma costura com 1 centímetro ou um pé de máquina. Se você quiser, pode alinhavar primeiro, tá? Ou então usar assim o alfinete. Tecidos mais lisos, como esse que eu tô usando, se você tiver um pouco insegura ainda, você pode alinhavar antes de costurar. Um detalhe aqui, ó, é que eu vou dar um pique bem no centro do V, tá? Para eu poder virar essa pecinha e ela ficar perfeita. Antes de virar, eu vou fazer o acabamento na borda do revel, no ponto zigue-zague. Se você tiver overlock, todo o acabamento interno você, lógico, prefira fazer com a overlock, tá? Como eu não tenho, eu vou usar o ponto zigue-zague. Ficou desse jeitinho. Aqui eu já passei, já vinquei, abri as costuras. Agora eu vou passar uma costura reta, ó, ao redor com o pé de máquina. Ficou desse jeito aqui, tá? Já passei aí também, deixei bem vincadinho. O próximo passo é costurar as mangas, tá? Aí na frente eu já posicionei as mangas. E aqui nas costas eu vou posicionar agora pra você ver, ó. Vai colocar certinho. E já vai ficar tudo na posição só pra fazer a costura reta, tá? Uma costura simples com o pé de máquina. E aí depois fazer o acabamento com o zigue-zague. Ó, aí eu já fiz a costura. Se for necessário, você vai refilar, tirar as sobrinhas que ficou. Se ficou uma sobra muito grande, você vai refila, ó, tira o excesso da margem de costura para poder fazer o zigue-zague ou então passar overlock, tá? Se for overlock não precisa, né? Porque a máquina já vai cortando. Agora eu vou fazer o cálculo aqui do meu decote, tá? Lá na aula da modelagem eu mostrei como fazer esse cálculo, né? Porque aí tem um franzido, então essa primeira partezinha aí é 9. Mas a metade do meu decote é 32. Então, eu vou pegar aqui os vieses, né? Os 2 vieses que eu já uni, agora só um viés. E eu vou marcar ali 32, tá? Que é a metade do meu decote. E aí eu já vou ter a medida certa, ó, fechada. Agora eu vou mostrar como você vai unir costurar, né, esse viés. Tem que seguir o sentido do fio, ó, por isso que eu tô puxando, tá? Você não pode cortar reto, porque senão ele perde a elasticidade. E pra costurar é assim, dessa forma, ó, na diagonal. E aí você vai ver daqui a pouco que eu vou esticar esse viés e ele vai seguindo na elasticidade, porque ele tá cortado no fio e costurado nesse sentido. Ó, desse jeito aí, tá? Então, tem 2 emendas, né? Agora, eu vou passar aquela costurinha ali na frente e vou puxar o franzido pra chegar em 9 centímetros, tá? Porque, desconsiderando o franzido, essa medida, ela tem 9 centímetros. Então, tudo que tá maior aí é franzido. Então, eu passei a costura reta e franzi e deixei com 9 centímetros, voltando pro tamanho original, tá? Agora, eu tô dando aí um pique no decote das costas e vou colocar ali, olha, centro-costa com centro-costas. Eu já vinquei no ferro. As costuras, as emendas do viés vão ficar no ombro, vão ficar aqui na lateral, tá? Agora eu tô marcando aí, ó, aquele detalhe da frente, que é o afastamento que tem. E tô posicionando certinho aí, ó. Esse momento aí você vai encaixar o viés no decote, tá?
usando o alfinete, você vai posicionar todo o viés, dando a volta no decote, que já tá fechado, né? Só vai precisar agora do acabamento. Como eu disse, se você quiser passar um alinhavo antes de ir para a máquina, você pode fazer isso também. E já ficou desse jeito, ó. Agora eu vou passar uma costura com o pé de máquina em toda essa volta, tá? Coloque sempre o franzido para cima, porque aí você consegue ver essa parte que tem o franzido e arrumar na hora da costura passar, tá bom? Fica mais fácil. E eu já tô finalizando, chegando já no final da costura. E lembre sempre de usar o ferro de passar, tá? Olha, eu já passei, já vinquei, o viés já tá colocado. Agora eu vou virar esse viés, ó, e fazer esse acabamento aí, tá? Vou passar um alinhavo dessa forma. Passei no ferro, passei o alinhavo, passei no ferro e agora eu vou costurar. Fica mais fácil, entendeu? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o acabamento fica perfeito. E como esse tecido é liso, eu aconselho você a fazer dessa forma. Aí você vai e costura bem na beirinha, ó. Ficou desse jeito o acabamento. Perfeito. O próximo passo agora é fechar as laterais, tá? Então, coloca ali costura com costura, lateral com lateral, que é ali o final da cava, alfineta tudo e passa a costura. Depois vai fazer a bainha da manga, que é uma bainha de lenço, tá? E a costura da barra. A bainha da manga, você vai dobrar a primeira vez, bem na pontinha. E pelo lado do direito, você vai passar uma costura bem na pontinha mesmo, ó, dessa forma. Virando uma vez. Feito isso, depois você vai virar outra vez e vai passar de novo bem na beirinha, tá? A gente chama essa bainha de lenço. E o resultado é esse, ó. Fica uma costura bem delicada. Depois é só passar no ferro, vincar, que ela fica bem sentadinha. E aí eu já tenho a minha blusa pronta, tá? Ó, a bainha daqui da manga. Decote, detalhe do V. Bainha da barra também eu fiz com bainha de lenço, ó. Dobrei uma vez, depois passei a outra costura. E ficou desse jeito. Espero que você tenha gostado. Veja agora o resultado da blusa no corpo.